Fala pessoal, mais um quadro novo aqui no canal. A gente está entrando em uma nova fase, uma nova era aqui do nosso canal Enriquecer. Eu cubro muito as subscrições de fundos imobiliários, mas agora eu tenho vários novos projetos, principalmente a partir de dezembro, mais alguns quadros que eu vou começar aqui em outubro, que eu acho que vai ser bem bacana, cobrindo notícias, dando a minha opinião, falando de estratégia, principalmente da volatilidade que a gente está tendo nesse momento. Então, em momentos de subscrição, que é muito importante para a gente analisar, eu faço geralmente uma super análise, eu falo o que o fundo está fazendo, a gestora, a minha opinião, se vale a pena ou não, isso tudo vai continuar. Só que agora eu vou cobrir desde os dividendos, os destaques, nesse quadro aqui vai ser os destaques dos dividendos todo mês e também notícias semanais, o que está mais acontecendo no mercado e o que eu acho que vocês precisam analisar e levar em consideração nas suas tomadas de decisão. Então espero que vocês realmente gostem. Por favor, me dê um feedback, que se for positivo eu vou continuar, mas alguns quadros que não deram tanto sucesso, as pessoas falaram, poxa, pode fazer de outra forma, eu vou fazer de outra forma. Então, lembrando que nada aqui é qualquer tipo de recomendação, nem de compra e de venda. Eu vou passar aqui por mais de 20, eu acho que 20 a 25 fundos imobiliários, falar um pouco de cada um. Então, aqui é uma oportunidade para você escutar um pouco da minha opinião sobre o que está acontecendo e como que está essa questão de rendimento um pouco no curto prazo, pensando em uma estratégia de longo prazo. Porque aqui o curto prazo importa, os fundos imobiliários estão caindo por razões de taxa Selic, que a gente já falou muito, só que é importante a gente tentar não perder muito dinheiro no curto prazo. Fundo imobiliário você tem que focar em renda e não na variação das cotas, mas de qualquer jeito é importante você tentar mensurar ali um momento um pouco mais suscetível a você entrar nesse momento tão volátil. Então, bora pro vídeo. Lembrando que a gente tem minutagem na descrição, então caso você queira pular justamente para aquele fundo imobiliário que você mais quer, uma análise rápida, então pode clicar aqui embaixo na descrição do nosso vídeo. Então, sem mais enrolação, vai ser um fundo imobiliário atrás do outro. Então, primeiramente, BCRI11, foi liberado semana passada os rendimentos que vão ser pagos, 1,01% de um dos fundos imobiliários que vem mais pagando, né? A gente tem um fundo com patrimônio líquido de 660 milhões, então dentro daqueles fundos high yield, ele está bem abaixo do que HCTR11, do que DEVA11, que subiu bastante, né? Tem vídeo aqui no canal falando da última subscrição. Então, realmente, é um fundo um pouco menor em patrimônio líquido, mas vem pagando ali cerca de 12,98% nos últimos 12 meses. Então, realmente vem pagando bem, mas a gestão ainda não se provou como outras, né? Dentro desse mercado um pouco mais middle risk, um pouco mais high yield. Eu acho que está ali 3/4 indo para o high yield. Então, é um fundo que eu estou acompanhando, eu não invisto ainda, mas realmente, para quem investe, está fazendo muito sentido, um fundo que tem 76,4% alocado em CRIs, de acordo com o último relatório. Todos esses fundos imobiliários que eu vou falar aqui, ele liberou seu rendimento, mas não seu relatório gerencial de outubro, né? Então a gente analisa os últimos relatórios que a gente tem baseado nesses rendimentos. Um outro fundo imobiliário também high yield, menos conhecido, que entregou bastante nos últimos 12 a 18 meses por causa da onda do IGPM, foi Habitat, né? HABT11, pagou na última rendimento agora 1,31%. Talvez ele não vai conseguir sustentar aqueles 17% que tem nos últimos 12 meses. O IGPM vem caindo, até teve um vídeo ultimamente aqui no canal, IGPM negativo, né? O que isso representa para fundos que têm IGPM atrelado no seu portfólio de CRIs. Então, Habitat é um bom fundo, só que um fundo que eu fiquei de fora porque entre HCTR11 e Habitat 11 eu confiei um pouco mais em HCTR, mas eles pagaram ali bem próximos ali, 17, 18, 19% em 12 meses. Então, é uma gestão que está tentando se provar para realmente ficar no longo prazo e é uma gestão que também tem que aumentar um pouco do seu patrimônio líquido através de emissões. A gente tem 527 milhões de patrimônio líquido e 1,13 de preço sobre valor patrimonial. Então, tem esse ágio porque está pagando bem, mas será que quando abaixar os pagamentos vai continuar numa cota ali nesse ágio? Eu acredito que não. Analisando um pouco dos fundos logísticos agora, HGLG, VILG e XPLG. Os últimos dois pagaram 0,61 e HGLG 0,66. HGLG tem vários fatores não recorrentes que vêm contribuindo para o aumento dos rendimentos e até a estabilização da cota. Ele vem caindo menos do que vários outros no mercado de fundos imobiliários.
imobiliários. E tem um vídeo completo falando de HGLG, fez uma nova aquisição que eu vou fazer nos próximos dias, já está roteiro, provavelmente eu vou gravar depois desse vídeo. Então, a gente tem uma aquisição que o cap rate está subindo, a gente tem desenvolvimento imobiliário, vou colocar uma print aqui na tela, de um dos projetos do HGLG, tem uma gestão realmente muito competente que se provou ao longo do tempo e eles têm um branding e até uma reciclagem do fundo e dos imóveis e tudo que eles fazem realmente bem eficiente e acima do padrão do mercado. Então, isso vem impactando essa não recorrência, vem impactando essa reciclagem, só que é um fundo que vem pagando mais que os outros. Só que só essa semana 3 pessoas me perguntaram se vale a pena entrar em bons fundos imobiliários que estão ali pagando 7%, 7,2%, 6,8% nos últimos 12 meses, com essa Selic projetada em 8%, 9% ou até 10%, dependendo da nossa política econômica. Então, realmente é um problema e pode cair mais ainda os fundos imobiliários. Os rendimentos fazem parte disso, mas não só isso, a Selic. Então, o que eu falo para muita gente? Pega os últimos 4 meses, analisa o não recorrente, faz uma média, então no caso aqui a HGLG está pagando ali por volta de 0,7%, 0,75% nos últimos 4 meses como média, e aí você multiplica por 12 e tenta uma margem de segurança em relação à Selic. Se você acredita que a Selic, baseada no Boletim Focus, vai ficar ali em 8%, 9%, você não pode ter fundos imobiliários que vão pagar 6%, porque vai cair. A gente tem que focar na renda, a gente tem que focar no longo prazo, mas é uma coisa que a gente precisa analisar. E VILG11, que agora acabou de anunciar, tô até vendo aqui, uma nova alocação que vai zerar a vacância, então muito bom, mesmo assim ainda está pagando um pouco abaixo, então talvez tenha mais espaço para queda nesse curto prazo. De novo, são ótimos fundos imobiliários. Essa pergunta também faz muito sentido quando você vai analisar o momento de comprar fundos imobiliários de shopping. Eu venho comprando toda semana quase alguns shoppings, eu venho comprando HSML, eu venho comprando HGBS e eles vêm caindo. Só que agora está tendo um acréscimo no NOI, tá realmente tendo um acréscimo na receita operacional líquida, tendo alguns indicadores bem positivos de shoppings quando a gente analisa o relatório. E os próximos relatórios, principalmente agora projetando dezembro, né, final de ano, Black Friday, eu acredito que vai melhorar a receita operacional líquida, vai melhorar os resultados de shopping e pode ter uma volta aí de shoppings pagando ali próximo ao que pagava antes da pandemia, pelo menos nos próximos meses. A gente não sabe como vai ser a pandemia ano que vem, então, obviamente, a gente também não pode analisar só os próximos meses na nossa análise, só que são fundos que caíram bastante. A HGBS pagou nesse último rendimento 85 centavos, 0,47%, HSML 0,65%, VISC 0,57%, XPML esse mês ainda não soltou, é mais pro meio do mês, mas vou fazer uma análise desses 4 fundos imobiliários de shopping, provavelmente MOL 11 também, que tem algumas pessoas que me pedem, em relação a uma comparação dessa receita operacional líquida, que é o chamado NOI. Todo relatório gerencial de shopping tem isso, então se você nunca olhou, vai lá, olha, tenta aprender, tenta realmente absorver isso na sua tomada de decisão de shoppings. São realmente rendimentos abaixo, só que são rendimentos que estão impactados pela pandemia. No longo prazo eu acredito que vai voltar a mais ou menos aquela normalidade. Falando agora de fundos imobiliários de renda urbana, para mim uma das principais teses de investimento para o longo prazo. A gente tem um HGRU um pouco mais consolidado, muitos imóveis no portfólio. Vou até colocar uma print logo que vocês podem ver vários ativos, né, realmente bem espalhado, não só em São Paulo, Minas Gerais, tem um pouco no Rio, tem um imóvel na Bahia. Então eles querem realmente ter essa renda urbana até no país todo no longo prazo. E essa tese se confirma muito em universidades, laboratórios, supermercados, todos esses centros comerciais que vão pagando aluguel. Então é uma tese bastante forte e cresceu bastante nos Estados Unidos quando se analisa lá o mercado de REITs, né, que são os fundos imobiliários americanos. Então a HGRU pagou 0,62% no último rendimento. Lembrando aqui que eu esqueci de falar, todos esses rendimentos são de acordo com a data base daquele momento que foi liberado esses rendimentos. Então 0,62 pode ser diferente de agora, mas é na data base. Já o novo fundo imobiliário VIUR11, o novo fundo imobiliário de renda urbana da 20, pagou 0,8%. Só que é um fundo que está em outro momento, outro estágio, tem só 5 imóveis, precisa de realmente mais tempo para se consolidar e dar mais tempo de valorização desses imóveis. Só que é um fundo imobiliário com a tese de renda urbana, mas é mais um fundo imobiliário de educação. Eu não tenho anotado aqui, mas eu acho que tem Anhanguera, Facamp, tem Anima, então é um fundo imobiliário quase de educação nesse momento. Eu tenho certeza que eles vão querer adicionar supermercados, centros comerciais e todo esse portfólio que já tem em HGRU.
O que eu venho percebendo, isso segue lá tendências dos Estados Unidos, né, quando a gente analisa o mercado de REITs, esse tipo de fundo imobiliário aqui precisa ter uma gestão próxima aos inquilinos. Isso faz todo sentido, né? Quando você entende como funciona esse segmento aqui e quando você entende que esses inquilinos querem uma expansão de múltiplas lojas. Naquela print que eu mostrei, você tem, por exemplo, Big, que quer uma expansão de lojas. Essas empresas têm poucas margens, então com poucas margens elas precisam escalar para ganhar muito dinheiro. E então essa questão de escalar precisa ter, por exemplo, um fundo imobiliário lá nos Estados Unidos, os REITs, que fornece uma estrutura para a expansão e uma confiabilidade em como funciona todos esses contratos. Então você não pensa só na questão fundo imobiliário para imóvel, você pensa no inquilino e no que ele faz com a gestora, né? O que ele faz no contrato, como é a margem disso que vai impactar no fundo imobiliário. Então isso é bem interessante quando a gente analisa aqui esses dois fundos imobiliários. Já em relação aos FOFs, né, os fundos de fundos, muita gente investe em fundos de fundos, tem essa gestão ativa, algumas ativas passivas, que realmente tem uma gestora ali fazendo decisões por você. A tese é interessante, tem uma dupla taxa de administração, só que para investidor iniciante, para quem investe ali faz menos de 3 anos, faz muito sentido que você está consolidando e conhecendo mais o mercado. Então, já vou falar vários aqui, um pouco do que eu venho fazendo, muita gente que vem perguntando para mim o que eu falo. E vou colocar até uma imagem aqui do lado que vocês conseguem comparar não só o dividend yield recente, mas também o preço sobre valor patrimonial. Lembrando que fundos de fundos realmente tem um valor intrínseco ali, a soma de todos os seus fundos ali dentro. Então, o preço sobre valor patrimonial de 1,0 é mais ou menos um indicador forte para você analisar em termos de precificação de fundos. Por muito tempo, nos últimos 15, 18 meses, estavam ali 1,1, 1,2, BCFF, HFOF estava 1,3, 1,15, depois caiu de repente porque ele tem esse reajuste natural. Só que agora, com o mercado todo em queda, os PVPs estão bastante esticados para baixo, vamos dizer, né? Tá bastante descontados. Então a gente tem CAFOF, pagou 0,71% com 0,8% de PVP. A gente tem KISO 11 também, 0,71%, já um PVP um pouco maior, então menos deságio. HFOF 11, talvez o mais famoso, 0,70% com PVP de 0,9%. Talvez o mais famoso não, o segundo mais famoso, que tem BCFF 11, que pagou ali 0,69%, mas com 0,91% de preço sobre valor patrimonial. E um que eu falo bastante, que muita gente ignora, é o XPSF, o XP Selection Funds. Eu gosto muito da estratégia mais ativa que eles têm lá. Tem um super comparativo desses fundos de fundos, talvez um dos melhores vídeos que eu fiz aqui no canal, vou colocar um card acima. E o XPSF 11 pagou a maior porcentagem aqui, 0,85%, e está com 0,87% de PVP. Então, dentre esses, obviamente, a gente não analisa só essas métricas, mas a gente já consegue comparar em termos de precificação agora e a gente precisa analisar a carteira de cada um. Como o mercado está em baixa agora, não tem muita oportunidade de ganho de capital, né? Você comprar e vender fundos imobiliários no curto prazo, mas se você comprar e segurar por alguns meses ou, sei lá, 1, 2 anos, provavelmente vai ter ganho de capital significativo nesses fundos de fundos nos próximos meses. Um que alguns estão comprando, que está pagando nada faz muito tempo por causa da pandemia, é talvez o nosso fundo imobiliário mais famoso de hotel, o HTMX11. De novo, falou que não vai pagar nada, que está tendo prejuízo, que é muito complicado, enfim, é um fundo que muita gente literalmente operou ali em trade, falou, não, vou comprar 115, vai virar 150 de novo, e historicamente, antes da pandemia, sempre tem vacância, né? Hotel, em épocas, na grande maioria das épocas, não tem uma ocupação física elevada. Então já é um fundo que você precisa operar com uma volatilidade gigantesca e agora tem, desde março do ano passado, ainda não vem pagando. Então é um fundo que muita gente tem uma esperança, mas só esperança é complicado. Mas obviamente assim que voltar a pagar rendimentos, vai subir? Vai. Mas não é por causa disso que você precisa ir comprando HTMX só porque ele abaixou. Já o mercado de lajes corporativas, aqueles escritórios, aqueles prédios AAA que a gente vê muito concentrado em São Paulo, tem uma perspectiva muito melhor, né, com home office que não foi tão sucesso assim. Obviamente cada um tem sua opinião sobre o trabalho home office, se vai ficar ou não, e cada empresa tem uma política diferente. Eu conversei com 5 empresas grandes nos últimos meses, eu tenho alguns relatos que 2 deles com certeza já estão em processo ali de volta a 100%, 2 estão em fase ali de transição, 80% da empresa vai voltar, 20% vai ser home office, e uma grande na área de
Cursos diz que vai continuar como home office para sempre. É uma estratégia da empresa para reduzir custos. Então, isso é muito interessante, mas de qualquer jeito isso impacta esses fundos imobiliários aqui. A gente tem HGRE 0,52% anunciado, JSRE 0,66% e KNRI 0,52%. São fundos que têm muita volatilidade nos últimos meses, números completamente diferentes, mas fundos gigantes em patrimônio líquido. Vou colocar outra imagem aqui que vocês conseguem comparar alguns dados desses três tipos de fundo imobiliário. Eu estou de olho nos três, eu invisto em HGRE, eu invisto KNRI e JSRE, eu estou ali analisando faz muito tempo se eu entro ou não e se faz sentido. Por exemplo, o JSRE, que tem uma excelente compra que eu venho falando aqui no canal, vou colocar também um card acima. Se você analisar os últimos meses e você pegar aquela projeção que eu falei de 12 meses, você vai chegar em 8,1% de pagamento, fazendo uma projeção básica, isso com uma vacância elevada que ainda está, que eu coloquei nessa imagem. Então, comparando com a Selic, você talvez chegue ali numa margem de segurança, uma gestão que vem fazendo bom trabalho, imóveis que têm muito potencial de valorização, e não só uma valorização em termos do imóvel mesmo, que fica mais caro, mas também inflação, né? Esses imóveis vão ser corrigidos pela inflação, só que isso não é todo mês, não é um contrato ali que de repente, poxa, esse valor desse imóvel subiu reajustado pela inflação que está em alta. Então isso é uma coisa que ainda, na minha opinião, não foi precificada. KNRI, por exemplo, muita gente vem comentando e só nos últimos dias subiu 8 a 10%, vou colocar um gráfico na tela. Então é um fundo mais antigo, que tem qualidade nos imóveis, tem essa valorização do longo prazo, está fazendo desenvolvimento imobiliário também, tem aquele imóvel em Pinheiros, que eu acho que é bem interessante o desenvolvimento deles, é um portfólio mais híbrido, então aproveita as teses de investimento em logístico e em laje corporativa, então é bem interessante a gente analisar isso. E obviamente tem uma gestora e tem o Itaú ali por trás que está fazendo um trabalho de dar inveja para muita gente. Tem gente que não gosta, tem gente que critica a forma que é a emissão, tudo bem, mas olha o que ele vem fazendo em KNIP, por exemplo. KNIP já aproveitando a deixa com 98% indexado em IPCA, né, um fundo de CRIs, vem pagando bastante com um patrimônio líquido de quase 6 bilhões de reais. Isso é quase inacreditável nos dias de hoje, mas eu acredito que a gente vai ter patrimônio líquido ali de 10 bilhões, fundos imobiliários assim com esse tipo de patrimônio líquido nos próximos anos, 80 CRIs em portfólio. Isso significa realmente muita pulverização dos riscos. E para completar, ainda pagou 1,15% nesse último anúncio, nos últimos 12 meses cerca de 12,96%, ou seja, é muita coisa, muita gente voltando a olhar com KNIP com outros olhos. Já uma que todo mundo investe, vamos dizer assim, né? Todo mundo olha, pelo menos MXRF continuou pagando 8 centavos. Todo mundo falando ali, vai pagar 8, vai pagar 7, tem gente falando que tem 6, só que é um fundo que tem uma gestão muito ativa, que tem ganho de capital, que vem fazendo esse giro, isso vem aumentando rendimentos e vem pagando melhor para o cotista. Muita gente gosta de MXRF por causa disso. Nesse patamar de R$10, 9,90, 9,80 e poucos, eu acho excelente. Quando baixar nisso, eu compro. No patamar que bate ali 10,10, 10,20, eu já fico mais de olho, eu tento sempre baixar meu preço médio em MXRF. O efeito manada é gigantesco nesse fundo aqui. Muita gente fala, poxa, eu vou entrar só por entrar, só porque eu falei aqui, é um fundo com gestão ativa, mas é um fundo que tem os seus riscos, teve sua reciclagem e não tem muito tempo desde essa reciclagem. Então é um dos fundos que eu menos invisto em fundos de papel, porque eu ainda acredito que tem muita coisa que vai mudar nos próximos meses. Então é um fundo que eu vou fazer alguns vídeos específicos aqui que muita gente vem pedindo, só que é bom você ter uma consistência ali de pagamento de 8, 9 centavos nos próximos meses, seria excelente por causa desse prêmio em relação à Selic. Então espero que vocês tenham gostado desse vídeo, ficou grande, tem muita coisa, posso até adaptar, mas me fala se vocês gostaram ou não. Tentei passar o máximo de informações para vocês de vários fundos e ao longo do mês, em quadros novos, em destaques semanais que eu vou fazer, tem vídeo depois desse de destaques que eu realmente vou analisar mais profundamente, mais in depth em relação a todos esses fundos imobiliários. Um grande abraço e até a próxima.